Hoje, 1º de maio, também comemoramos o Dia do Trabalho. Qual é a ótica da doutrina espírita observando a questão do trabalho? Com Acabou? você, Jorge. Não é. Fala sobre a ótica do trabalho espírita, ou como é que o Tá bom. espiritismo vê a questão do trabalho. Em O Livro dos Espíritos, nós temos 4 partes. Primeira, segunda, na terceira parte, as leis morais. Entre as leis morais tem uma lei chamada a Lei do Trabalho. Nessa Lei do Trabalho, que é a terceira das leis apresentada, é o terceiro capítulo. O capítulo primeiro é a lei divina, depois é a lei de adoração, depois é a lei do trabalho. Na Lei do Trabalho, Allan Kardec questiona os espíritos sobre isso. E uma das coisas mais bonitas que essa Lei do Trabalho tem é a possibilidade da definição que é oferecida para nós sobre o que é trabalho. Quando ela pergunta assim, o que é trabalho, eu fiquei esperando que a resposta fosse: trabalho é força multiplicado pela distância vezes o cosseno de θ, que essa foi a definição de trabalho que eu aprendi na faculdade. Mas não é. A definição de trabalho é toda ocupação útil. Então, se toda ocupação útil é trabalho, a gente tira aquela ideia de que se a pessoa não tem atividade fora do lar, ela não trabalha. Que se a pessoa não executa alguma coisa remunerada, não é trabalho. Não, toda ocupação útil é trabalho. Então, nós, independente do ganho ou não que tenhamos, mas quando nós operamos de maneira útil com o tempo, nós estamos produzindo trabalho. E aí, nessa lei que vai trazer, de repente, muitas das perguntas que quem fez esse questionamento está fazendo, vai apresentar o valor daquilo que o trabalho seja, a importância do trabalho para o desenvolvimento do homem, e vai terminar esse capítulo com 2 pontos bem interessantes. Um é a questão do repouso, dizendo que sim, o homem tem direito ao repouso. Uma pergunta que os espíritos respondem, porque assim, está todo mundo encarnado, não deveria o homem trabalhar sem descanso? Não, o homem tem direito ao repouso, sim, trabalha no limite de suas forças e repousa para que ele possa produzir de maneira satisfatória. Então, eles vão apresentar para nós, no final desse capítulo, as discussões sobre o limite do trabalho e o repouso. E uma outra discussão também muito interessante é sobre a aposentadoria, em que ele pergunta se é justo que as pessoas, quando fiquem idosas, não trabalhem mais e sejam sustentadas pelos mais jovens. Os espíritos, claro, cabe aos mais jovens garantir o sustento dos mais velhos quando não tiverem mais força para trabalhar. E isso dá uma visão bastante interessante e social da doutrina espírita, apresentando como um dever daqueles que são mais jovens a responsabilidade de cuidar daqueles que são mais velhos para a manutenção da sociedade, uma vez que eles no passado foram os que produziram os bens e riquezas que sustentaram os que eram crianças. Agora eles ficam idosos e aqueles que eles sustentaram vão agora sustentá-los de volta, promovendo o equilíbrio da nossa sociedade. Então, a lei do trabalho traz ali muitas informações importantes e nos ressignifica a ideia do que é a nossa ocupação útil, remunerada ou não, como sendo trabalho. Nesse dia hoje, que é o dia comemorado aí, feriado, né?